E se tudo mudasse? Tem uma fase na vida que você olha ao redor e pensa, agora vai. Você tem seus amigos, talvez esteja namorando, começou a ganhar seu dinheiro. Você está estudando para alguma coisa que acredita que vai mudar a sua vida. Você tem planos. E parece que finalmente encontrou seu lugar. Peter Parker teve essa mesma sensação. Ele tinha poderes, tinha amigos, tinha o Tony Stark como sua figura paterna, tinha um traje que fazia praticamente tudo. Só que existe um pequeno problema em achar que finalmente descobriu a vida. A vida não assina nenhum contrato para continuar daquele jeito. E Peter vai descobrir isso da pior maneira possível. Quando o Peter começa essa história, ele ainda é só um garoto. Ele é inteligente, é talentoso, o cara é um gênio. E ele tá convencido que ele consegue fazer as coisas. Ele se convence de que faz mais do que os adultos imaginam. E isso realmente é verdade. Aí aparece o Tony Stark, não entrega pra ele só um traje, entrega a maior responsabilidade da vida dele. É a sensação de que alguém grande acredita nele. Lá ele. E nessa fase o Peter quer entrar pros Vingadores, quer provar que ele merece estar ali. E quer mostrar que não é só um garoto do Queens. E cara, quando você parar pra pensar, todo mundo é dessa maneira, todo mundo já se sentiu assim. No seu primeiro emprego você já quer mostrar serviço. Na faculdade você quer mostrar que você domina aquela matéria. Quando você começa a treinar, você já imagina o seu shape daqui a 6 meses. Só que no terceiro dia, sua motivação já acabou. Você já tá cancelando a faculdade, querendo trocar de curso. E naquela hora você só tava buscando uma aprovação, e o Peter também foi assim. Ele só queria uma aprovação. Só que o problema é que quando você depende da aprovação de outra pessoa, o que acontece quando aquela outra pessoa vai embora? Isso acontece antes do que a gente imagina. Como foi com o Peter. Assim que o Tony tirou o traje dele, ele perde bilhões de dólares em tecnologia. E claro, a tecnologia não era dele, mas ele sente que agora ele não é mais nada. Agora só tem o Peter. E ele erra, ele cai, ele apanha. Mas o importante, ele levantou, ele continuou, ele tentou de novo. Nesses momentos que acontecem pequenas mudanças, a gente decide continuar. Que quando ele está enfrentando o Abutre, usando praticamente só o que ele sabe, só o que ele aprendeu sozinho, ele não está buscando a aprovação dos Vingadores, não está buscando a aprovação do Tony, ele está fazendo exatamente o que ele tem que fazer porque ele acredita naquilo. E ele percebe que ninguém vai estar lá batendo palma pra ele, nem quando você acertar e nem quando você vai errar. Só que ele percebe também, depois, no caso, que só porque ele acertou uma vez, ele não vai acertar sempre. Ele aprendeu a agir sozinho, mas daí não significa que ele não vai errar de novo. Por exemplo, ele quer viajar, quer ficar perto da MJ. Só que, cara, tentar escapar das responsabilidades às vezes é um erro. Ele pagou caro por isso. Mas também não dá pra culpar ele, não dá pra julgar ele. Porque ninguém acorda de dia pensando, falando, putz, vou resolver todos os meus problemas da minha vida. A primeira coisa que você vai se perguntar é se tem pão. E claro, ele encontrou alguém que ela era mais inteligente que ele. Mistério. Entrega a Edith. É enganado. O cara erra feio. Mas uma das únicas coisas que ele não erra é que ele vai consertar a própria besteira. De novo, ele continua. Ele não para. No nosso dia a dia a gente nota que às vezes você faz besteira, mas você ainda pode fazer o certo. E até aqui você tem seu porto seguro. O Peter, pela lógica, ele tinha todo mundo pra apoiar ele ali. Não todo mundo, mas quem importava. Tem o Tony, tem a May, tem o Ned, a MJ. Só que chega um momento da vida que ele perdeu o porto seguro dele. E ele quebra, ele sente raiva, ele quer vingança, quer que alguém pague. Ele teme se tornar quem ele não queria se tornar. E a vida mostra que você nunca tá no controle. Por mais que você tente. Naquele caso ele não controlou a perda, mas ele pôde controlar como reagir a ela. E diante disso ele toma uma decisão mais dolorosa que ele já poderia ter feito. Mas ele faz pelo bem maior. Ele faz o feitiço e todo mundo esquece dele. Ele deixa praticamente de existir. MJ esquece, Ned esquece, Peter fica sozinho. Sem May, sem Strange, sem Tony Stark. Mas aqui refletiu um maior momento de maturidade dele. Ele sabia o que ele estava perdendo e mesmo assim aceita. E crescer às vezes é exatamente isso. A gente percebe que nem tudo pode ser recuperado. Às vezes a gente pensa que se a gente se esforçar muito, tudo vai dar certo. E no final, nem sempre dá certo. Mas tem que se lembrar de que a vida nunca prometeu nada para você, cara. A única coisa que você tem é a chance de descobrir qual é o resultado e reagir diante dele. No novo filme,
o Peter continua 4 anos depois desse feitiço. E tem uma diferença absurda. Ele não tá querendo provar nada pra ninguém. Só tá colocando a máscara dele, acordando cedo, indo trabalhar e voltando tarde. Algo parecido com o que a gente faz também, né? Ninguém sabe quem tá por trás da máscara. E o Peter vê as pessoas que passaram na vida dele sorrindo, construindo o futuro delas. E ele continua sozinho. Só que ele vai percebendo que ficar sozinho e viver isolado são coisas completamente diferentes. Você pode estar cercado de gente no seu trabalho, mas ainda assim se sentir sozinho. E é por isso que tanta gente gosta do Homem-Aranha, a gente se identifica com ele. Isso daí foi uma das mudanças mais interessantes que ele teve nos filmes. Ele começa a entender que dependência não significa fazer tudo sozinho. Por exemplo, ele conhece uma policial no novo filme do Homem-Aranha. Eles conversam de trabalho? Conversam, mas Peter percebe que ela pode ser uma amiga. Ele pode contar com ela, assim como ela conta com ele. Não é porque você consegue fazer sozinho que você deva fazer sozinho. E isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar do filme. Peter procura ajuda de aliados como a Helena e vai tomando noção de que, apesar de todo mundo ter esquecido quem ele é, ele ainda existe, ele ainda pode pedir ajuda. Ele ainda pode ter amigos, pode ter aliados. Ele não precisa fazer tudo sozinho, não. As pessoas te dão a mão pra caminhar junto com você. E isso daí não é só coisa de filme. Nem sempre você vai conseguir escolher aquilo que acontece, mas ainda pode escolher como responder. Assim como o Peter escolheu ser esquecido, ele tinha ciência de como ele ia reagir àquilo. E a melhor coisa que ele fez foi procurar os aliados dele. Por mais que ele tenha demorado pra perceber isso, de que a gente é social, tipo, a gente pode conversar um com o outro, no final ele entendeu. Talvez seja por isso que todo mundo ama o Peter Parker. Qualquer um pode usar a máscara. Ele erra, ele acerta, ele corrige os erros, ele percebe que alguns erros não têm correção. Tem momentos que ele tá sozinho, tem momentos que ele tá com os amigos. Só que a coisa mais consistência nele é que, mesmo não conseguindo todas as respostas, ele continua. Pode não tá dando certo agora, mas alguma hora vai dar certo. E quando você vai crescendo, você vai percebendo isso. Também nas relações, você pode ter muitos amigos, só que sempre tem aqueles que realmente importam pra você. Que são aqueles que vão te ajudar quando você estiver caminhando no chão de terra, entendeu? E depois que a fase ruim acabar, você vai perceber que a fase boa pode ser aproveitada. E você não pode esquecer de quem você é enquanto você tá passando pra fase boa. E se sua vida tá boa agora, cara, aproveita, cuida de quem tá do seu lado e de quem te quer bem. Se tá ruim, respira. Que às vezes você tá cercado por pessoas que te valorizam mais do que você imagina. E não pense tanto assim no futuro. Pensa o mínimo pra você poder seguir em frente, mas não tenta resolver tudo no hoje. Você só precisa descobrir qual é o seu próximo passo, como você vai continuar. Assim como o Peter, que foi do lixo ao luxo, depois foi pro lixo de novo, ele continuou ganhando ou perdendo. O importante é não deixar uma fase da vida decidir quem você é. E comenta aí qual foi a fase da vida que te fez crescer. Não precisa contar tudo, pode ser só uma palavra, que talvez alguém esteja lendo seu comentário e interprete, pensando pela mesma coisa. Talvez às vezes você só precise perceber que outra pessoa também está passando por isso para você poder se encontrar.